Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuação ao nosso estudo, né? Sobre o Egito, que nós estávamos lendo sobre a batalha espiritual. Eu ainda estou gripada, espero que hoje esteja melhor do que ontem, né? Vamos começar com o inimigo rebelde, né? O inimigo rebelde questiona a autoridade. A autoridade de quem? De Deus, né? Já vimos que autoridades espirituais é uma comissão para agir em nome e no poder de Deus. João Batista, por exemplo, era um ministro aprovado por Deus e sua vida demonstrou isso, embora suas vestes de pelos de camelo e sua dieta rica em gafanhotos não estivesse em consonância com os padrões das autoridades religiosas do seu tempo, né? Jesus, por sua vez, teve um credenciamento dado pelo Espírito Santo e pelo Pai e uma vida poderosa, autenticada por sinais e maravilhas. Mesmo assim, também teve a vida mais piedosa que alguém já viveu. No entanto, não foi aceito pelas autoridades dos seus dias. Hoje em dia é a mesma coisa, né? Não foi aceita pela autoridade dos seus dias, que não aceitaram nem ele, nem seu ministério, nem seu caráter messiânico. Como diz, né, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus. Eu lhe farei uma pergunta. Responda-me, e eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Diga-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Marcos 11, de 28. Normalmente, são os movimentos heréticos e as seitas quem reivindicam a autoridade espiritual como um valor exclusivo para si mesmas. Diversas denominações anunciam ser a única fonte da verdade e detêm um poder quase exclusivo da salvação, mesmo quando não possui qualquer base legal e testemunhos de ação do Espírito Santo. Curiosamente, as igrejas oficiais, entre aspas, também não reconhecem nenhuma outra igreja ou denominação paralela que não seja suas e considera que seus próprios ministros são os únicos que têm autoridade de batizar. Cada um se acha, né? Pregar e ministrar comunhão. Eles se acham o máximo e falam mal dos outros. Dessa mesma forma, os judeus do Sinédrio também questionaram a autoridade dos discípulos. 2 discípulos mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Atos 4, 7. Poder e o nome de quem? A pergunta é essa: com que poder ou em nome de quem? Tem com a intenção questionar, como se estivesse perguntando: vocês fazem isso pelo poder de Deus ou pelo poder do diabo? Né? Pela ciência médica ou pelas ciências ocultas? Pelo poder da santidade ou pelo poder da magia satânica? As autoridades religiosas já sabiam que isso tinha sido feito em nome de Jesus. Mas essas perguntas foram feitas como introdução formal ao processo de questionamento da autoridade. Eles queriam questionar a Jesus. O questionamento
diz respeito a alguns eventos recentes ligados aos apóstolos Pedro e João. Um coxo de nascença foi curado e o nome de Jesus Nazareno foi exaltado, provocando uma grande comoção popular na porta Formosa, dentro dos átrios do Templo de Jerusalém. Durante o julgamento, os acusados, as testemunhas, caíam em uma antiga artimanha do Satanás em questionar a autoridade e exigir credenciais que autentifiquem a autoridade, como já havia feito com Moisés. Quem tem o direito de questionar Jesus? Ninguém, né? Ninguém. Resistindo ao resistente. O que vem a ser isso? Dessa maneira também é importante reconhecer que existe um nível de resistência à autoridade espiritual. Quando os discípulos perguntaram por que não conseguiram expulsar o demônio do menino, Jesus respondeu que era por causa da pequena fé. E assegurou que se vocês tiverem fé do tamanho de uma mostarda, do grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Você não precisa ficar sapateando, gritando, berrando para o demônio sair. Só basta falar, saia em nome de Jesus. Tá? É a autoridade. Não é o grito que vai fazer sair. É a autoridade do nome de Jesus. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Não esquece que eu te falei ontem, que o mal também jejua, não é só a gente não. Eu fico admirado de saber disso, mas é verdade. Mateus 17, 19. Assim, existem três componentes ligados ao três componentes, hein, gente? Presta bem atenção. Ligado ao exercício da autoridade. A fé, a prática da oração, do jejum e a hierarquia espiritual maligna denunciada como casta. Quando vem um espírito, ele não vem sozinho, ele vem em bando. Assim, existe três componentes ligados, né? O exercício da autoridade depende primeiro da fé. E sabemos que um monte não voa, porque isso é impossível. E é justamente isso mesmo que Jesus está ensinando. Se o homem usar a sua autoridade e der ordem no mundo espiritual, até o que é impossível vai acontecer. Vocês acreditam nisso? O impossível. Qual é o seu impossível hoje? Hoje, ora para Deus, peça. Vai acontecer. Por isso, a fé também deve ser adquirida com jejum, a oração e a fé, né? Pois a experiência da fé leva à expressão da fé, que por sua vez leva ao ato da fé. Como oficial das Forças Aéreas, um testemunho, viu, gente? Fui comandante de 2 batalhões de infantaria e a minha voz de comando não estava relacionada à minha força física, pois havia homens muito mais fortes do que eu. Nem a obediência dos meus comandados estava ligados ao tempo de serviço, pois havia militares muito mais velhos do que eu e que já servia muito mais tempo do que eu. Nem mesmo minha inteligência ou os meus estudos poderiam me dar tal autoridade. Porém, jamais recebi ordens de um subordinado hierarquicamente. Pelo contrário, eu quem dava as ordens e todos obedeciam. Um soldado não dá ordens ao sargento e um tenente não comanda um coronel. Como a autoridade de Jesus, somos membros do corpo de Cristo e, portanto, Jesus nos colocou acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu
como cabeça da igreja. Está em Efésios 1, 21. Assim, a todos aqueles que creem em Deus precisam ter fé para comandar um monte e mandá-lo sair, né? Se você não tem fé, nem faça isso. Porque você vai passar vergonha, né? Sabemos que a autoridade vem de quem tem autoridade. Por isso, quando o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, delegou a sua autoridade através da publicação legal no Diário Oficial, ele transferiu para mim a mesma autoridade. A mesma autoridade do presidente passou a ser a minha autoridade. Isso aqui é para vocês terem uma ideia do que é uma autoridade. Da mesma forma, também o centurião romano, que é o mesmo que um capitão nos dias de hoje, ou seja, o comandante das centúrias, que é uma fração de tropa de 100 homens, impressionou Jesus ao declarar que assim como tinha autoridade do imperador César sobre suas tropas, e reconhecia que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades, porque a Deus que tem domínio sobre a enfermidade havia-lhe delegado. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este, vá, e ele vá. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vá, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O que ele sarou? Por quê? Porque ele usou a autoridade de Cristo, né? De igual modo, Jesus, que tem toda a autoridade do céu e na terra, disse à igreja: aqui está as chaves do reino. O que vocês ligarem aqui será ligado no céu. A mesma autoridade que recebi, eu vos dou. A mesma autoridade que eu tenho, vocês terão. Tenho experimentado situações em que os homens e mulheres em situações de incrível estado de possessão demoníaca são libertos a uma simples voz de comando. Quando Deus fala saia, né? Ele está usando a autoridade que Deus deu e o demônio tem que obedecer, né? Se falou saia em nome de Jesus, quem que tem que obedecer? O demônio, né? Então, nós vamos parar aqui que eu não quero prorrogar muito por causa da minha garganta, tá, gente? Nós vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus, né? E vamos pedir para Deus dar essa autoridade para nós também, tá? Então, vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos na brecha da intercessão, Senhor. E peço a Ti, Senhor, que coloque a Tua mão poderosa na cabeça de cada um, inclusive na minha também, Senhor, para que nós sejamos curados de toda enfermidade. Espírito de enfermidade, sai agora do nosso corpo, em nome de Jesus. Toda gripe, todo estresse, todo cansaço físico, mental, todo desânimo, toda amarração saia da nossa vida. Vai fazendo um grande mover no nosso país, Senhor. Derruba por terra todo império da mentira, Senhor. Que caia por terra, meu Pai. Vai abençoando as nossas crianças. Abençoe a nossa nação, os 3 poderes. Coloca teu exército dentro dos 3 poderes, Senhor. Porque só o Senhor é o soberano desse planeta, dessa terra. Não há ninguém igual ao Senhor e nunca haverá. Eu peço a Ti, Senhor, que quebra todo jugo hereditário, toda maldição, falsas profecias,
Tudo de ruim caia por terra agora, no nome de Jesus. Abençoe essa pessoa que está desempregada, que sai todos os dias da sua casa, Senhor, já desanimado porque não encontra nada, Senhor. Mas ele precisa urgente de uma porta aberta, Senhor. Que o Senhor dê esse emprego que essa pessoa tanto necessita nesse dia, Senhor. Entra, Senhor, né, com todo o seu poder dentro das firmas dos microempresários, daqueles artesãos, daqueles que trabalham por conta própria, no agronegócio, que o Senhor vai fazendo um grande mover, meu Pai. Vai derrubando por terra, Senhor amado, todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Toda corrupção, todo mal, todo mando e desmando, Senhor, vai fazendo uma limpeza geral, Senhor. Vai abençoando aqueles que estão comigo até agora, pedindo, clamando, que o Senhor faça justiça sobre a vida dele nesse dia, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? Agradeço você ter ficado comigo até agora. Desculpe se não ficou muito bom, mas eu estou fazendo o possível, tá, gente? Que garganta inflamada, com a gripe muito forte, só pelo poder de Deus, né? Obrigada.